Seu nome, Álvaro de Maia. suas raízes, avós, pais. Meus avós, por parte de meu pai, são espanhóis. E meus avós, por parte da minha mãe, são italianos de Lucca. Profissão e nome dos pais. Meu pai era coronel reformado da antiga Força Pública do Estado de São Paulo e era um dos maiores genealogistas do mundo. A maior obra que existe no mundo de levantamento genealógico foi feita pelo meu pai, o coronel Salvador de Maia. E minha mãe, naquele tempo, era só prendas domésticas. Local e data em que você nasceu. Eu nasci aqui mesmo em São Paulo no dia 19 de julho. Falemos de sua primeira infância. Foi difícil. Meu pai era um militar daquele tipo prussiano. Ele tinha sido formado pela missão francesa que veio aqui no Brasil, então ele era um coronel e nós éramos os soldados. Irmãos? Eu ainda tenho 3 irmãs e tinha 2 irmãos mais velhos que eu. Os 2 faleceram, um quando tinha 18 anos, quando o outro também tinha 18 anos faleceu, e sobrei eu, o caçula da casa. Falemos de sua mãe. Minha mãe o nome dela era Amélia e ela era a Amélia mesmo, quer dizer, era a dona de casa, né? E era uma vítima do ditatorial, do estado, da posição ditatorial do meu pai. Eu, por exemplo, me choquei muito com meu pai quando era jovem. Ele perguntou: você quer ser médico, advogado ou engenheiro? Eu não queria ser nada disso. Eu gostava de história em quadrinhos, eu queria ser um desenhista de história em quadrinhos, então eu briguei com ele. E depois de muitos anos, quando ele estava muito idoso, aí depois nós começamos a nos dar bem. Curiosamente, eu fiquei um homem de esquerda, como ele era também. Ele era do tipo do positivismo do Augusto Conte, eu já era de esquerda numa situação política. E eu virei um pesquisador, como ele era um pesquisador na genealogia, eu virei um pesquisador na área de comunicações. Naquele tempo não existia o termo comunicação. Eu era menino e entrava no quarto do meu irmão mais velho, não sabia ler, e tinha um álbum enorme, esse aí do Flash Gordon, desenhado pelo Alex Raymond, e era um negócio deslumbrante. Eu ia lá, abria aquilo e ficava copiando aqueles desenhos. E depois eu colocava o álbum na mesmíssima posição em que meu irmão tinha deixado, para ele, quando voltar da escola, não notar que eu tinha mexido lá. Até um dia que ele estava com um amigo dele e falou assim: meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra os desenhos para ele. Quer dizer que ele sabia que eu estava mexendo lá e desenhando. Você desenha muito bem, meu irmão é desenhista profissional, você não quer ir lá? E eu fui no estúdio do irmão dele, o irmão dele viu que eu desenhava bem, e eu, muito jovem, eu ainda era estudante, mas já comecei a trabalhar profissionalmente. Eu aprendi a passar tinta nanquim e tudo mais, e comecei a trabalhar profissionalmente. E eu queria desenhar histórias em quadrinhos, então nós fizemos uma turminha para fazer quadrinhos. Nesse período, então, nós descobrimos que a história em quadrinho parecia literatura, mas não era literatura. Mas mesmo assim, eu li quase toda a obra de ficção existente. Li também a obra completa de Freud, li Jean-Paul Sartre, eu lia tudo. E a gente achava que também parecia cinema. Desde criança, naquele tempo eu me lembro que não existia censura, os meus irmãos mais velhos me levavam para ver filme. Eu cheguei a ver o Frankenstein com o Boris Karloff, não sei se era o 2º ou 3º filme dele, eu sei que eu fiquei apavorado. Durante anos e anos minha mãe dizia assim: vai dormir, e eu olhava aquela escadaria, tudo escuro lá em cima, eu ia, parava no meio da escada e ficava esperando alguém subir para subir junto, de medo do Frankenstein. Eu lembro também, se eu não me engano, de um homem e uma mulher num banco de jardim. Eu sempre desconfiei que era a mulher do padeiro, um filme francês de sexo, e eu, criança, não entendia o que estava acontecendo, aquele homem com aquela mulher no banco de jardim. Acho que não me lembro bem, mas eu sei que eu ia muito a cinema e não sabia ler aquelas legendas. Então eu vi que história em quadrinho parecia cinema, mas não era cinema, parecia literatura, mas não era literatura. De todo modo, eu ia muito ao cinema. Eu chegava aí às vezes 4 vezes por dia para ver um filme, para ver filme no cinema. Quer dizer, eu vi muito cinema. E a minha linguagem, então, minha cultura era formada por história em quadrinho, cinema e literatura. Nesse período, então, que eu gostava muito de cinema, eu lia muito crítica de jornal, nos jornais, e me guiava pelas críticas de jornais. Quando a gente ia na escola, por exemplo, eu falava para os meus amigos: puxa vida, hein, que cadeira dura.
olha que calor aqui nessa sala, esses professores chatos, está passando um filme do Ernest Lubitsch no Cine Ipiranga, e se a gente conseguisse meia entrada, então eu convenci a turma a cabular a aula e a gente ia no cinema. Aí eu chegava para o gerente do cinema Ipiranga, que estava passando um filme do Ernest Lubitsch, e dizia assim para o gerente, olha, nós somos dessa turma aqui, o Cine Marabá em frente dá desconto para nós entrarmos com meia entrada, mas nós preferimos ver esse filme aqui, se o senhor der meia entrada, entra toda a turma. O cara, pois não, a gente pegava e pagava e entrava. Ou então, se estava chovendo, a gente ficava na porta de saída da sessão do cinema. Saía todo o pessoal do cinema, a gente entrava correndo no cinema e dizia assim, esqueci meu guarda-chuva lá na segunda fileira, e entrava correndo no cinema e não pagava ingresso, que era uma coisa bem de estudante daquela época. Então a gente seguia muito crítica de cinema e jornal. E enquanto a gente desenhava, a gente ouvia muito música. Eu ouvia, por exemplo, a música dos mestres da Vera Janacopoulos, e depois a Rádio Eldorado passou a ter também um programa de música clássica, logo em seguida a esse programa da Rádio Gazeta. Então eu ouvia música clássica no rádio. E ouvia rádio. E na Rádio Tupi tinha o Walter Jorge Durst, que fazia crítica de cinema. E eu sempre ouvia também a opinião do Walter Jorge Durst sobre cinema. E um dia, comentando O Rastro da Bruxa Vermelha, que passou no Cine Artes Palácio com o John Wayne, ele falou, esse filme é muito ruim, parece história em quadrinho. Eu falei, mas não a história em quadrinho maravilhosa, linda, do Alex Raymond, nem a história em quadrinho satírica genial, escrita pelo Al Capp, mas a história em quadrinho de má qualidade. Eu larguei o lápis e falei, eu pensei que eu era a única pessoa no mundo que conhecia esses dois desenhistas de história em quadrinho. Corri no telefone, eu era o mais jovem, mas eu era o mais atilado, o mais metido da turma. Então eu peguei, telefonei para a Rádio Tupi e falei, eu quero falar com o Sr. Walter Jorge Durst. O Durst veio atender o telefone com uma vozinha fininha. Falei, nossa, no rádio a voz dele é bonita, um vozeirão e tal, e deve ser algum truque lá, algum filtro. Depois eu descobri que quem lia as crônicas do Walter Jorge Durst era o Dionísio Azevedo, com aquele vozeirão maravilhoso, né? E eu falei para o Durst, olha, você falou de Al Capp, falou de Alex Raymond, eu sou desenhista de história em quadrinhos, nós temos um estúdio aqui e tal. E ele falou, então vou visitar quer visitar o nosso estúdio? Ele marcou e mancou, não apareceu. Aí nós tínhamos nos ligado com um bancário, que era o Silas Roberts, que escrevia muito bem e que fazia os nossos roteiros. Então eu e o Silas Roberts pegamos o bonde, fomos até o centro da cidade, pegamos um ônibus, fomos até a cidade do rádio, lá no Sumaré, e fomos procurar o Walter Jorge Durst. Quando nós chegamos lá, nós vimos que nós gostávamos de cinema, de literatura, de história em quadrinho, de música, de jazz, e o Lima Duarte gostava muito de jazz, então nós enturmamos com o Cassiano Gabos Mendes, Dionísio Azevedo, o Durst, aquela turminha toda da Rádio Tupi. E ficamos amigos dele, então a gente sempre ia lá, e o Walter Jorge Durst fazia o Cinema em Casa, que era uma radiofonização de filmes de cinema, de romances, de contos e tal, e era o elenco do Walter Forster, que interpretava. O Dionísio Azevedo era ator, o Lima Duarte fazia sonoplastia, aquelas músicas e tal. Então nós enturmamos com o pessoal da Tupi. Quando então ia inaugurar a televisão Tupi, o Walter Jorge Durst, que já tinha me recomendado para ser desenhista do jornal O Tempo, então comecei a fazer alguns desenhos para o jornal O Tempo, em junho de 1950, quando a televisão Tupi ia ser inaugurada, no dia 18 de setembro de 1950, antes ela teve um evento no saguão dos Diários Associados, que o Lima Duarte deve ter comentado isso. Mas o show de inauguração, a inauguração verdadeira da televisão Tupi, o Durst recomendou que eu fizesse os desenhos. E o Cassiano, então, que como era também da mesma turma, gostou, e o Costa Lima, então, aprovou que eu fizesse os desenhos. E eu, então, fui lá com o Jorge Ede e o Mário Alderig e falei, como é que a gente faz isso? Então, eles pegaram uma estante de música, dizer, bom, a gente faz os desenhos e põe aqui, e uma câmera focaliza, porque naquele tempo não tinha slide, não tinha Great Telep, não tinha nada, né? A televisão era empírica. Então a câmera vira aqui e pega o desenho de vocês. Aí eles disseram, ó, não usa papel branco, porque a luz bate muito. Então nós falamos, então uma cartolina cinza, tudo bem, com letra preta, tudo bem, e alguma coisinha branca, tudo bem. Aí disseram, e qual é o formato? Então eles abriram a lente da câmera, nós medimos, compramos a cartolina, eu cobrei um preço bem caro, e aí eu e o Jaime Cortez, que era um grande desenhista, um mestre português que veio para o Brasil,
eu e ele começamos a desenhar os letreiros do show de inauguração. E o Silas Robert, que nem era desenhista, nem tinha jeito, ficava só enchendo os pretos. Como eu precisava fazer tudo muito preto, o Silas Robert ficava com o pincel limpando, enchendo os pretos. E esses letreiros foi. Eu, honestamente, não me lembro se eu vi esse show de inauguração. Eu acho que eu não vi, porque não tinha televisão. Ir lá para assistir nos bastidores não era nosso gênero. Nosso gênero era mais ficar fazendo chacrinha, ir no cinema, ver fita, tal, ficar conversando. Eu tenho a impressão que eu nunca vi esse show de inauguração da TV Tupi. Eu me lembro que durante muitos e muitos anos depois, quando a TV Cultura fez um programa sobre um dos aniversários da televisão, o Torresmo apareceu lá e na hora de gravar ele estava com um daqueles desenhos. Eu falei, Torresmo, esse desenho eu que fiz no show de inauguração da TV Tupi. Ele falou, pois é, nós de circo temos a mania de guardar lembranças. E no dia da inauguração eu vi todos esses desenhos jogados lá no chão e eu peguei um de lembrança para mim. Nesse período nós não achávamos que a televisão fosse uma coisa importante. Então, quando acabava um programa, todo mundo jogava o script fora, no lixo. Se você vai procurar os scripts daquele tempo, ninguém tem. Até recentemente, até o tempo da década de 60, ninguém guardava script, porque você trabalhava, riscava, e depois terminava, jogava no lixo e ia correndo, porque a gente fazia 3, 4 programas por semana, não dava tempo de ficar se concentrando numa coisa só. O pessoal ganhava muito pouco na televisão. Era o pessoal de rádio que tinha o salário de rádio que trabalhava na televisão praticamente quase que de graça. Então, não era, e você além de trabalhar no rádio, tinha que trabalhar na televisão, era muita coisa. Eles então me convidaram para ficar lá na TV Tupi e ficar fazendo esses desenhos do show da televisão. Vamos reforçar algumas das suas respostas. Sua mãe viveu muito tempo? Minha mãe, felizmente, viveu até 96 anos, então tive a sorte de privar com ela durante muito tempo. E por incrível que pareça, meu pai, que era um homem dominador, quando ele morreu, minha mãe assumiu a personalidade dela, jogou fora a casa, jogou fora os móveis, comprou uma televisão colorida, alugou um apartamento, comprou um móvel novo, tal, começou a assinar a Folha de São Paulo, ler a Folha e criticar tudo como meu pai criticava o governo também, e ela assumiu a personalidade dela, quer dizer, no tempo em que meu pai dominava, ela era submissa. No que meu pai morreu, ela imediatamente assumiu a personalidade. E ela acabou ficando pior que meu pai, ela era durona, mas foi ótimo porque eu usufruí dela até os 96 anos. Falemos de seus professores. Lembra-se de alguns? Eu não me lembro dos professores porque eu odiava a escola, eu era um péssimo aluno, eu só fazia folia na classe. Quando eu fui trabalhar em televisão, meus colegas de ginásio disseram, nós pensamos que você ia ser humorista, que nem o Ronaldo de Golias, que você só fazia folia. Nunca pensei que você fosse uma pessoa séria, de fazer programa sério na televisão. E na escola, que eu detestava, que eu não gostava nada, algumas coisas me marcaram. E quando eu fui professor na USP, então aí é que eu entendi as coisas que os professores no ginásio, no grupo escolar, falavam pra gente. Eu estudei no grupo escolar Frontino Guimarães, no Alto de Santana. E depois no colégio, no ginásio Prudente de Moraes e mais tarde no PUCA. E fiz até o científico no Anglo-Latino e no PUCA. Aí eu interrompi e não fiz faculdade. Mas depois eu fui contratado para ser professor na USP. Mas teve um professor que falou coisas importantes. E duas coisas que ele falaram me marcaram profundamente e, de uma certa forma, deram uma diretriz na minha vida. O professor de latim falou, res, non verba, ação e não palavras. Então aquilo entrou na minha cabeça, falei, eu vou desenhar história em quadrinho, eu vou fazer televisão, eu vou meter de cabeça, eu vou fazer as coisas e tal. E decidi que a minha vida seria esse lema, res, non verba, que era ação e não palavra. O que, de uma certa forma, me trouxe problemas, porque quando você faz as coisas, você às vezes se choca com outras pessoas. Você precisa explicar o que você está fazendo. E como eu não explicava, eu era um trator, principalmente na televisão. Eu acredito que eu magoei certas pessoas, inclusive na USP, eu tenho a impressão que eu magoei certas pessoas com esse tipo de comportamento. E a outra frase que ele falou, que eu não me lembro em latim como é que era, mas eu me lembro da tradução, e que era muito importante, que dizia o seguinte, elogia teus amigos em público
critica-os em particular. Então eu consegui amigos para o resto da vida. Com esse comportamento, então, eu tenho amigos da década de 50, do fim da década de 40. Tenho um primo meu que desde bebezinho nós somos amigos e quando nós nos encontramos é uma festa. Então, eu vejo que as pessoas me invejam dizendo que eu tenho amigos maravilhosos. Infelizmente, pela nossa idade, muitos deles, como o Durst, o Dionísio, o Jaime Cortez, todos eles estão indo, mas isso faz parte do ciclo da vida. O importante é, enquanto a gente está vivo, a gente aproveita esses amigos. Na televisão, o que acontecia, dizia, a patota do Moia, a patota do Avancini, a patota do Durst, não é bem assim. É que quando você entra na televisão e você quer fazer uma programação importante, você imediatamente encontra um cameraman que sabe fazer enquadração, que quando você fala enquadra que nem o Eisenstein, sabe? Um sonoplasta, quer dizer, aqui eu queria uma música, vamos fazer plano de som, ele sabia. Você começa a falar com o boomman sabe se colocar, no caso, você fala com o iluminador ilumina bem. Então era uma equipe que era Walter Avancini, Regis Cardoso, Dante Lezioli, quer dizer, um pessoal excepcional, Vicente Dias Vieira no som, os câmeras Alfredo Cini, Ney Teixeira, Ítalo Morelli, quer dizer, era uma equipe excepcional, trabalhando todo assim. Então o pessoal dizia que era a panela do Moia, mas não era, era porque eles sabiam fazer televisão, eles eram que nem eu, de querer um perfeccionismo, de que se eu falar, vamos usar uma teleobjetiva que nem o Akira Kurosawa, vamos fazer um movimento de câmera que nem o Hitchcock, querer o Orson Welles é impossível, mas com o Hitchcock dá para fazer e tal. Vamos fazer assim, e era uma equipe que trabalhava muito bem. Então, quer dizer, de uma certa forma, essa amizade se solidificou na televisão, mas na televisão parecia que era uma patota, que era um grupo, e não era. Era uma tentativa de todo mundo fazer uma televisão que a gente gostava muito. Ainda reforçando, você disse que assistia a vários filmes no mesmo dia. Quantos e quais? Bom, eu me lembro uma vez, ia ser lançado Macbeth do Orson Welles, então eu fui no Cine Ipiranga na primeira sessão, às 14 horas, e vi Macbeth do Orson Welles. É um filme, tal como Cidadão Kane, eu sei de cor, o roteiro, a enquadração, tudo é uma coisa inacreditável. Aí eu atravessei a rua, entrei no Cine Marabá e assisti Hamlet, dirigido e interpretado pelo Laurence Olivier. Aí eu saía passando em frente ao Rio de São João e estavam reprisando The Maltese Falcon, o Falcão Maltese do John Huston, do romance do Dashiell Hammett com Humphrey Bogart. Então eu entrei e assisti. Quando eu estava saindo, minha irmã passou com o namorado dela, hoje o marido dela, que trabalhou comigo na TV Excelsior, Arlindo Partiti, e eu falei, ele disse, nós vamos no cinema ver o Hamlet do Laurence Olivier. Ih, o Laurence Olivier em inglês, quadrado, teatro filmado. Legal é o Macbeth do Orson Welles. Vamos lá. E eu entrei de novo com eles na sessão das 22 horas para ver de novo o Macbeth do Orson Welles. Então, eu era fanático por cinema e como eu estava acostumado a ver uma página em branco de história em quadrinho e imaginar coisas, ou então ver o Flash Gordon, Príncipe Valente, e rememorar visualmente as coisas, eu tinha uma memória visual espantosa para cinema que me foi muito útil na televisão. Depois da TV Tupi, você foi para que emissora? No tempo que a TV Tupi me contratou para fazer os letreiros do show de inauguração, eles queriam que eu ficasse lá para fazer esse tipo de coisa. Eu falei, eu não sou de ficar fazendo letrinha, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu só faço letrinha de balãozinho, de história em quadrinho, esse letrinho eu não gosto. Então eles pegaram dois elementos da casa, que era o Armandinho Sá e o Mário Fanucchi, e eles dois então começaram a fazer. Aí a Tupi já trouxe um Grey Tulip, que era um cartãozinho assim que encaixava, e o Fanucchi então fez um trabalho grande. E o Fanucchi é que criou o Índiozinho da TV, a próxima atração. E todo mundo, quando disse que eu desenhei o show de inauguração da TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950, eles pensam que eu que criei o Índiozinho. Não, quem criou o Índiozinho foi o Mário Fanucchi. O que aconteceu comigo foi o seguinte, tinha um letreiro que dizia assim, PRF3 TV apresenta. Então eu fiz esse letreiro, PRF3 TV apresenta. E como a TV Tupi era muito supersticiosa, eles mantiveram esse letreiro que eu fiz, PRF3 TV apresenta, até 1960, quando a TV Tupi passou de Canal 3 para Canal 4, entrou a TV Cultura no Canal 2, que fazia parte das emissoras associadas, e eu entrei com o Canal 9, Televisão Excelsior. Mas até aquele momento a Tupi manteve aquele desenho que eu tinha feito, PRF3 TV apresenta. Aí então eu decidi, eu queria fazer história em quadrinho mesmo. Só que
no dia 18 de junho de 1951, eu sugeri que a gente escrevesse para esses grandes autores americanos e trouxesse os originais. Eles mandaram os originais para nós e eu, como desculpa, que eu escrevi em inglês, que nós íamos fazer uma exposição de história em quadrinho com o material dele. Eles mandaram os materiais, desenhos enormes, lindíssimos e tal, e nós oferecemos para o Museu de Arte de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo não quis, então nós fizemos no Centro Cultura e Progresso da José Paulino. Só que não sabíamos que lá era uma célula do Partido Comunista da Juventude Judia. E, de repente, nós aparecemos lá com o imperialismo americano, quer dizer, só história em quadrinho americana. Então, o Enio Silveira disse que nós éramos inocentes úteis da decadente cultura imperialista yankee. E os donos, então, como disseram, não, está errada a exposição de vocês, nós fizemos um painel dizendo que a cultura brasileira tinha que estar presente na música, no futebol, mas também na história em quadrinho, que a história em quadrinho era uma coisa importante. Naquele tempo, todo mundo era contra a história em quadrinho, padre, professor, todo mundo contra. E nós, então, fomos vítimas da imprensa de pensar que nós éramos um bando de comunistas que queria tirar o Walt Disney, todos os personagens americanos e publicar quadrinho brasileiro. E os comunistas achavam que nós éramos propagandistas do imperialismo americano. Resultado, nós ficamos sem ambiente nos quadrinhos. A geração que veio depois de nós, o Maurício de Souza e o Ciraldo, puderam fazer história em quadrinho. Eu, o Cortez, o Silas Roberg, todos eles fomos embora. Então eu recomendei o Silas Roberg para trabalhar na televisão Tupi, quando eles sugeriram a mim, e eu ajudei o Silas fazendo planta baixa, enquadração, iluminação, tudo para o primeiro espetáculo do Silas Roberg sair bem e ele ser contratado. Aí então veio o meu período na televisão. Por não poder mais trabalhar história em quadrinho, eu era só jornalista, eu trabalhava no jornal O Tempo. O Dermival Costa Lima pediu demissão da televisão Tupi e foi dirigir o Canal 5 TV Paulista da organização Vitor Costa. O Samuel Weiner era um sucesso na imprensa e o Getúlio Vargas estava forçando a formação de uma rede de jornais e de revistas que lutasse contra o establishment, que seria o Estado de São Paulo, que seria os diários associados, que seria o Chateaubriand. Então ele fortaleceu o Samuel Weiner na imprensa e o Vitor Costa no rádio e televisão. E o Costa Lima, então, foi chamado para dirigir, aqui na TV Tupi ele era diretor artístico, aqui ele foi chamado para ser superintendente. E ele então me chamou para ser assistente da superintendência da TV Paulista. Casamento, foi nessa época? Foi um pouco antes de eu ir para a televisão. Eu ainda era desenhista quando eu me casei, tive uma filha quando eu estava no Canal 5 e depois eu tive um filho quando eu estava na TV Celso no Canal 9. Nome deles? Ela é Silvia, casada com um italiano, mora na Itália, essa está salva, não está aqui no Brasil, e tem um filho lá. E o meu filho é publicitário, mora comigo aqui no Brasil, se chama Sérgio. Nome da esposa? A esposa era Anita Grace, ela era radioatriz do tempo do Cinema em Casa, que trabalhava com o Durst. Nós começamos a namorar naquele tempo e nos casamos. Então, no meu casamento, estava todo aquele pessoal, os pioneiros todos do rádio e da televisão. Vamos falar do teledrama Três Leões. Como foi? Nesse período, o Costa Lima, só depois que eu entendi que o Costa Lima queria que eu fosse o Cassiano Gabos Mendes dele, quer dizer, ele era o diretor da Tupi e o Cassiano Gabos Mendes, que era o jovem, conseguiu fazer aquela televisão maravilhosa que era a televisão Tupi. Principalmente o TV de Vanguarda, que é a coisa mais importante que a televisão brasileira fez e que foi o programa que estabeleceu a linguagem da televisão brasileira, que hoje faz sucesso com as telenovelas no mundo inteiro. O Costa Lima, então, me levou lá para ser assistente dele e ele queria fazer um programa que concorresse com o TV de Vanguarda. O TV de Vanguarda ia ao ar quinzenalmente, um domingo era o TV de Vanguarda, outro domingo era o TV de comédia. E ele, então, fez um programa, o Costa Lima era muito criativo, um programa chamado Teledrama. E o Murilo Brown Ferreira vendeu para Três Leões, através da agência de publicidade Publitec, e a Três Leões, então, passou a chamar Teledrama Três Leões. Todo sábado a gente tinha um espetáculo que a gente trabalhava durante 4 semanas para conseguir realizá-lo. Na utilização do elenco da Rádio Nacional, a gente então tinha elencos que se movimentavam, nós tínhamos um grupo de roteiristas, de produtores, de diretores e tal, então a gente trabalhava com muita antecedência e eu então organizava aqui uma comédia, depois uma peça histórica, depois um programa brasileiro, depois um teleteatro tirado de filme, um romance, então a gente fazia uma variedade bem grande de espetáculos dessa maneira. E o programa
tinha direção de TV uma vez do Hélio Tosi e outra vez do Clodoaldo Seabra. Mas o Costa Lima queria que eu assumisse a direção de TV. Exatamente como o Cassiano era o diretor de TV do TV de Vanguarda, ele queria que eu fizesse a direção de TV do Teledrama. E aconteceu que quando o Clodoaldo Seabra estava fazendo Porque os Sinos Dobram, a sequência final em que o Francisco Negrão morria para salvar a vida da Maria e dos outros no romance do Ernest Hemingway, o Clodoaldo Seabra decidiu, sem planificação, fazer os letreiros de encerramento e sobreposição do Francisco Negrão morto. Só que ele não avisou ninguém disso. E quando ele sobrepôs, o Regis Cardoso e o Avancini Larson disse, acabou. E o Francisco Negrão levantou embaixo dos letreiros de apresentação morto. E aí o Costa Lima ficou furioso, e ele gostava muito do Clodoaldo Seabra e do Hélio Tosi, achava que eles dois trabalhavam, mas esse detalhezinho, ele falou assim, Moia, você assume sábado que vem. Então eu entrei e comecei a fazer a direção de TV. E o meu estilo de fazer direção de TV, aliás, a coisa que eu sinto mais saudade na televisão é colocar o fone e comandar aquelas 4 câmeras de improviso, fazendo aqueles grandes teleteatros. Essa é a coisa que eu sinto mais saudade na televisão. No Teledrama Três Leões, então, eu supervisionava, fazia direção de TV e uma vez por mês, ou uma vez cada 2 meses, tinha uma peça que eu escrevia e eu produzia também. Então, nessas peças que eu fazia direção de TV do meu próprio trabalho, eu era mais influenciado pelo William Wyler, pelo King Vidor, de fazer uma enquadração clássica assim e tal, e ter um ritmo. E já no trabalho que eu fazia a direção de TV dos outros, para mostrar que eu caprichava quando estava... Eu fazia algumas demagogias assim, né, uns exageros tipo Stanley Kubrick, assim, de movimento de câmera e tal, porque o pessoal dizia, o Moia capricha quando ele está trabalhando no script meu. E eu criei uma certa fama de trabalhar muito bem na direção de TV, de saber fazer corte nervoso e ter uma impostação visual muito forte na televisão. Quando, então, na TV Excelsior veio o videotape, eu pedi, uma vez que nós estávamos gravando um teleteatro, eu falei para o pessoal do videotape, grava esse teleteatro. Ele falou, mas por quê, Marlon? Eu quero ver uma coisa. Então, eles pegaram e gravaram. E eu fui lá e olhei e falei, é isso então. Eu vi que é o seguinte, como eu era um desenhista de história em quadrinho, acostumado a pegar uma página em branco e imaginar tudo, nos bastidores, o maquiador dizia assim, como é que é o cabelo dele? E eu pegava e desenhava a roupa dele, a cara dele, a maquiagem. Aí o cara dizia, com que roupa ele vem? Eu desenhava a roupa dele. Aí o cameraman estava discutindo comigo, eu virava o script dele, dizia, olha, eu queria uma enquadração assim, desenhava para ele. Fazia planta baixa, como é que eu queria tal, e de repente aquilo acontecia. Só que quando o espetáculo ia para o ar, ele era ao vivo e não saía do jeito que você queria. Hoje você olha e vê que não saiu tão bom quanto você queria. Uma outra sequência saía bem e tal, mas era como desenhar. Você fazia um traço a lápis, de repente, quando você passava a tinta, não ficava tão bom quanto você, aquela espontaneidade do risco a lápis. Então, quando eu vi o meu trabalho gravado em videotape, falei, é curioso, eu tinha um pré-videotape na minha cabeça, o que eu queria fazer. Na hora que o programa ia para o ar, eu dizia, puxa, esse close dela, o Bergman teria feito um pouco, o Ingmar Bergman teria feito um pouquinho mais curto, esse movimento de câmera não era bem assim, essa teleobjetiva. Então, eu sentia na hora que eu ia fazendo o espetáculo que não estava saindo bem como aquele pré-videotape. E quando assisti o pós-videotape, o programa gravado, eu, puxa, é mesmo, eu tenho a noção exata do que deveria ser, o que saiu errado e como ele saiu no final. Então, eu tinha um domínio visual da utilização da televisão por causa da minha memória visual na história em quadrinho e de ver fita de cinema desde criança e tudo mais. Nesse período, então, do teledrama, é que eu tive um convite para ir trabalhar nos Estados Unidos. Televisão americana. Quando foi isso? Foi em 1958. Eu tinha entrado na TV Paulista em 1955 e o consulado americano achou que o meu trabalho na televisão era muito importante. Eu levava peças de televisão americana, peças de teatro americano, filmes americanos, romances americanos, junto com as coisas brasileiras, francesas e italianas que a gente fazia. Eles acharam que eu seria uma pessoa que poderia aproveitar o estágio nos Estados Unidos. Então, eles me convidaram para trabalhar na televisão americana. Era o que eles chamavam de US Grant,
quer dizer, um estágio patrocinado pelo governo americano, em que eles pagavam a viagem, estadia, pagavam tudo para a gente ficar lá na televisão americana. Então, fui escolhido para ir lá e fazer esse estágio. Eu trabalhei na CBS Television, em Nova York, durante um período, não chegou a completar um ano, mas eu aproveitei essa oportunidade e propus à Folha de São Paulo que eu ia escrever algumas reportagens mandando dos Estados Unidos. E tive a sorte de entrevistar o Arthur Miller. Quando eu toquei a campanha do apartamento dele, quem abriu era a esposa dele, a Marilyn Monroe. Eu entrevistei o El Cap, que eu gostava muito, o Milton Kenneth, e enturmei com o pessoal da televisão, que era o Paddy Chayefsky, o Rod Serling, que fez Além da Imaginação, o John Frankenheimer, o Sidney Lumet, quer dizer, todos esses grandes nomes da televisão americana, que depois foram para o cinema. Eu trabalhei com eles, eu acompanhei o trabalho deles lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei, então, no fim do ano, eu imaginei que não daria tempo de eu ganhar o Roquete Pinto como produtor, porque não dava tempo de eu produzir. Então eu peguei e fiz 2 espetáculos que eu tinha acompanhado lá nos Estados Unidos, um dirigido pelo Sidney Lumet, em que eu fiz o possível assim, na direção de TV de fazer uma coisa assim, absolutamente espetacular, como eu tinha visto eles fazerem nos Estados Unidos, e de fato aquele ano, pimba, eu ganhei o Roquete Pinto de melhor diretor de TV no ano, graças a essa demagogiazinha que eu fiz no final do ano. TV Excelsior. Terminou esse período da TV Paulista, eu fui convidado para dirigir a televisão Excelsior. Eu era um produtor da televisão paulista, Canal 5, era assessor da diretoria, mas aqui eu fui convidado para ser o diretor, o que hoje é o superintendente artístico, era o diretor artístico naquele tempo. Então, fui convidado para planejar a televisão Excelsior. Era o grupo Simonsen, um grupo de industriais que não tinha rádio nem televisão, e o plano deles era ser a AT&T do Brasil. Ou seja, eles queriam ser a Embratel, eles queriam montar uma rede, um equipamento que pudesse transmitir a televisão no Brasil inteirinho. Eles já tinham feito uma experiência na inauguração de Brasília, eles eram ligados ao grupo Marconi da Inglaterra, o grupo Simonsen era Wallace Simonsen, eles eram muito ligados à Inglaterra, eles então eram representantes do grupo Marconi e já tinham feito a transmissão da inauguração de Brasília, eles fizeram uma rede ligando Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo e transmitiram a inauguração de Brasília numa primeira experiência de uma rede. Então eles queriam ser isso, eles queriam ser o que é a Embratel hoje, a rede de televisão. E eles compraram a TV Excelsior e me contrataram para eu montar a primeira rede, o primeiro network brasileiro. Porque eles sabiam que eu tinha trabalhado na televisão americana e na CBS Television eu estava em contato com um diretor que depois foi presidente da CNN, do Ted Turner. Com ele, então, eu aprendi como é que funcionava a rede de televisão americana, como é que era o network, como é que, por exemplo, uma estação master fazia a programação em função da rede. Então eles me contavam que eles tinham 5 segundos de contagem regressiva, pip, 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 e no último bip a rede todinha entrava. Então quando eu vim aqui para o Brasil e que esse grupo me chamou para instalar a TV Excelsior em São Paulo, que seria a célula máter da primeira rede de televisão no Brasil, eu já montei a televisão Excelsior ao estilo da televisão americana, quer dizer, uma televisão que já estava fadada a entrar numa rede nacional. E foi o que aconteceu, quer dizer, a televisão Excelsior foi a primeira televisão a fazer uma rede e com isso ela conseguiu derrubar a Record e a Tupi, porque ela entrou de sola como uma rede de televisão. Esse período que eu estruturei a televisão Excelsior, de cara, o primeiro problema que eu tive era o seguinte: qual é a hora certa? Quer dizer, ninguém tem a hora certa no Brasil. Então eu fui procurar o Gilberto Martins e falei para ele assim: a rádio relógio que você tinha no Rio de Janeiro, como é que era? Ele disse: não, era o Observatório Naval da Marinha que me dava a hora certa com a precisão dos segundos. Aí eu procurei, não consegui e descobri que a USP, o Departamento de Física, tinha um convênio com o relógio atômico em Greenwich e que tinha a precisão dos segundos. Então tinha um técnico nosso que todo dia, quando a TV Excelsior entrava no ar, ele ligava para a USP, pegava a hora certa com a precisão do segundo e a televisão Excelsior entrava com o horário perfeito, segundo a segundo. Curiosamente, quando a televisão Excelsior saía do ar,
e esse mesmo técnico ligava para a USP e pedia a hora certa e dava uma diferença. Porque os nossos relógios da televisão não eram relógios precisos como aqueles que tinham em Greenwich, Londres, na Inglaterra, ou na USP aqui. De qualquer forma, nós conseguimos pela primeira vez com que a televisão entrasse rigorosamente no horário. A TV Tupi era um esculacho, às vezes ela ficava 45 minutos com o slide parado no ar e música tocando enquanto eles montavam o cenário no estúdio. De repente, entra a televisão Excelsior. Dessa maneira, ela já começou a apontar como uma televisão avançada. De uma certa forma, a televisão Excelsior sintetizou tudo que as outras televisões tinham feito, tudo que a TV Record tinha feito, que a TV Tupi tinha feito, que a TV Paulista tinha feito, que a televisão Carioca tinha feito, ela conseguiu sintetizar e amarrar. E, curiosamente, ela também antecipou, como ela era na década de 60, que foi um período importante da história da humanidade. A década de 60 foi quando aconteceram grandes coisas no mundo, ela anteviu a televisão do futuro. De uma certa forma, a TV Globo de hoje já estava inserida dentro da TV Excelsior. A TV Excelsior já era uma televisão que trabalhava com grade, quer dizer, com horários horizontais, e depois o Edson Leite, que veio para a televisão Excelsior, trouxe da Argentina aqueles bonequinhos que ele amarrava a programação vertical, que até hoje a Globo usa, a grade horizontal e a grade vertical na programação. Mas isso era uma coisa da TV Excelsior, já antecipando tudo que viria no futuro da televisão, que viria a rede de televisão. Curiosamente, o Paddy Chayefsky, o Rod Serling, todos eles falaram para mim nos Estados Unidos. A televisão aqui em Nova York era uma grande televisão, quando era uma televisão de Nova York. A gente podia fazer essas peças de teatro, porque o público de Nova York estava acostumado a acompanhar a Broadway, Tennessee Williams, Eugene O'Neill, os grandes dramaturgos. A partir daí, então, quando a televisão americana ficou coast to coast e que entrou o Massachusetts, o norte, o sul dos Estados Unidos, que era racista contra os negros, o Midwestern, que eram os caipiras americanos, a Califórnia, que era a futilidade de Hollywood, de repente o nível da televisão americana baixou para poder se nivelar. E o Paddy Chayefsky e o Rod Serling me avisaram, você e seus amigos, esses que você fala, o Walter George Durr, tal, estão perdidos. Na hora que entrar a rede de televisão, o nível da televisão brasileira vai baixar e vai prejudicar todo o trabalho que vocês fizeram no passado. E dito e feito, quer dizer, todos nós ficamos realmente em crise quando a televisão Excelsior conseguiu fazer a primeira rede e a TV Tupi de São Paulo não se dava com a TV Tupi do Rio. A TV Record dos Machado de Carvalho não se dava com a TV Rio do Pipa Amaral. E eles então não conseguiam unificar a rede deles. Quando eles conseguiram unificar a rede, a TV Excelsior já tinha entrado e arrasado com a programação de shows do Rio de Janeiro e a programação de telenovela feita na cidade de São Paulo. Ficou até quando na TV Excelsior? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei na TV Excelsior desde 1959, logo que eu cheguei da televisão americana, para planejar a televisão Excelsior e fazer ela como a gente achava que deveria ser feita, com industriais que tinham muito dinheiro e que a televisão ela pagava bem todos os funcionários, ela pagava religiosamente, ela tinha um sistema de trabalho todo ensaiado. Um programa que sintetizava a televisão Excelsior era o Brasil 60. Eu vi o programa do Ed Sullivan nos Estados Unidos e tinha lá Frank Sinatra, Pérez Prado, os grandes nomes. Eu falei, puxa, e se a gente fizesse um programa no Brasil que tivesse Silvio Caldas, Jorge Amado, os grandes da cultura brasileira num programa de televisão. Então eu nacionalizei o Ed Sullivan Show. E como eu gostava de números, eu falei, Brasil 60. Sem querer, eu antecipei a década de 60 no título do programa. E ele seria a apresentação, eu dizia, Bibi Ferreira, que tem muita cultura, é atriz de teatro, tal, de cinema, tal. Ela chegou de Portugal, agora vamos lá no Rio, a gente contrata ela para apresentar o programa. Ela veio e o Abelardo Figueiredo não quis produzir o programa, e o assistente dele, que era o Manuel Carlos, que hoje escreve novela para a Globo, falou, eu acho que esse programa é plausível, Moé, se a gente não só passar a tocar música popular brasileira, mas também trazer essa turma nova que está aparecendo aí, tipo João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, para participar do programa, não só assim, mas também o teatro brasileiro, o TBC, o Teatro de Arena, os escritores brasileiros, como o Jorge Amado, o futebol brasileiro, que tinha pela primeira vez conseguido a Copa do Mundo em 1958, o Pelé. Então, de repente, nós fizemos uma coisa que nós comentamos e que é, de uma certa forma, uma análise sociológica
de um período brasileiro. Quando o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial para lutar contra a ditadura na Itália, na Alemanha e no Japão contra o Eixo, as pessoas diziam assim, por que a Força Expedicionária vai lutar contra a ditadura lá e nós temos uma ditadura aqui, que era o Vargas, que estava desde 1930 até 1945 no poder. Quando a Força Expedicionária Brasileira voltou, que era a vitória da democracia contra a ditadura, a gente sabia que a ditadura do Getúlio Vargas estava com os dias contados. E dito e feito, o general Gaspar Dutra, com toda aquela força que ele tinha conseguido, tal como de Gaulle na França, como Eisenhower nos Estados Unidos, ele conseguiu derrubar o Getúlio e instaurar a democracia no Brasil. Esse período de 1945 até 1964, quando o exército entrou de novo, mais o exército de direita, transformando o Brasil numa republiqueta latino-americana vergonhosa, em 1964, nesse período de 45 até 64, o Brasil encontrou sua identidade. O que aconteceu? No futebol, o Brasil passou a ser campeão mundial. O teatro teve o TBC, Teatro de Arena, o teatro do José Celso Martinez, quer dizer, teve um teatro excepcional. O cinema brasileiro começou com a Vera Cruz, com a Maristela, fazer grandes filmes. A televisão apareceu graças a Assis Chateaubriand e ela trouxe uma modernidade para o Brasil. O Brasil tinha políticos de alto nível, sejam eles de esquerda ou de direita, era um debate de alto nível. O Brasil conheceu um período democrático e uma identidade cultural, quer dizer, o Brasil começou o Museu de Arte Moderna, começou o Museu de Arte de São Paulo, começou a Bienal de Arte de São Paulo. Então, quer dizer, de repente houve um surto cultural e artístico no Brasil e principalmente alicerçado numa democracia como nós jamais tivemos no Brasil, de 1945 até 1964, que infelizmente interrompeu esse progresso. E acredito que hoje nós novamente num período democrático vamos ter que reaprender e reencontrar esse período que nós tivemos ali. E esse período então foi o período em que nós, pioneiros da televisão, tivemos oportunidade de fazer esse tipo de colocação. E a TV Excelsior era uma televisão nacionalista. Ela tinha um teleteatro brasileiro, a trilha sonora era só com música brasileira, os músicos brasileiros participavam. Quer dizer, nós transmitimos um orgulho das pessoas de terem uma participação na cultura e na arte brasileira. Quer dizer, a televisão Excelsior, tal como esses outros centros que eu citei, todos eles trouxeram um momento glorioso de democracia e de encontro da personalidade brasileira. Na TV Excelsior, então, eu saí em 1964 por motivos óbvios. Quer dizer, eu me afastei da televisão, eu fui ser professor na USP durante 21 anos, desde 1970 até 1992, mais ou menos, 93, eu dei aula na USP como professor de televisão na Escola de Comunicações e Artes. Então, eu me afastei da televisão e passei a ser professor na USP. Nesse período, então, em que a televisão Excelsior estava ali, o Manuel Carlos uma vez me apareceu com um recorte de jornal da Folha de São Paulo dizendo que Alain Resnais, o grande diretor do cinema francês, e mais um grupo de amigos tinham formado uma turminha chamada Clube de Bande Dessinée, que seria o Clube dos Quadrinhos. Bande Dessinée é quadrinho em francês. E ele falou, olha, Moia, 12 anos depois de você ter feito aquela exposição no Brasil, os europeus descobriram a história em quadrinho. E esses europeus trouxeram para a Bienal de São Paulo uma exposição de história em quadrinhos. Quando veio aqui o professor da Universidade de Roma e viu que nós éramos pioneiros no mundo em estudar a história em quadrinho, ele nos convidou para ir para a Europa. Então eu, o Maurício de Souza e o Jaime Cortez fomos para o Congresso de História em Quadrinho na Europa. E aí então nós vimos essa efervescência. Quando eu voltei, um dos diretores do Centro Cultura e Progresso, Jacob Ginsburg, dono da editora Perspectiva, falou, por que você não escreve um livro sobre quadrinho? Você que é a pessoa que fez tudo isso. Então, em 1970, eu escrevi um livro sobre história em quadrinho, comecei a participar em congressos do mundo inteiro de histórias em quadrinhos, Nova York, eu fiz palestra em Paris, no Museu do Louvre, em Roma, em Milão, quer dizer, então em Buenos Aires, no mundo inteiro eu comecei a participar e me interessar de novo pela pesquisa da história em quadrinhos, em que nós brasileiros tínhamos uma posição de vanguarda. O próprio Milton Kenneth,
aquele grande desenhista que eu citei no começo, quando nós estávamos em Nova York, os franceses começaram a conversar com ele, e ele falou, muito tempo antes de vocês franceses falarem essa coisa, esse brasileiro, e apontou para mim, esteve aqui nos Estados Unidos, conversou comigo, e fizeram uma exposição, e os franceses diziam, nós sabemos, esses brasileiros são terríveis. Quer dizer, que eu era pioneiro na televisão e era pioneiro também no estudo da história em quadrinho a nível mundial. TV Bandeirantes, por favor. Quando a TV Bandeirantes foi ser inaugurada, o João Saad me chamou, porque ele já tinha me chamado quando eu saí da televisão Excelsior para trabalhar na TV Bandeirantes. Mas eu fui trabalhar na distribuição de cinema, comecei a trabalhar na área de cinema, principalmente na distribuição. E quando a TV Bandeirantes precisava ser inaugurada, o João me chamou e eu então fui lá para ser diretor artístico da TV Bandeirantes, co-diretor artístico da TV Bandeirantes. Eu, então, falei com o pessoal da Rai Televisione, a televisão italiana, então, falou, bom, já que essa televisão é nova, nós vamos mandar uma cópia de todo o nosso arquivo de telejornal de presente para a TV Bandeirantes, para ter, então, em estoque filmes de jornais, de cinejornais. E eles fizeram um show de presente para nós. Nós íamos inaugurar no dia 25 de janeiro, não houve condições, quando eu cheguei lá já tinha sido adiado, e de repente chegou um programa gravado pelos italianos, saudando a nova televisão Bandeirantes, justo no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Aí eu pus a mão na cabeça e nós esquecemos de avisar eles que ficou adiado. E aí eu falei para o João Saad, olha, inaugurei a televisão Excelsior dia 9 de julho de 1960, canal 9, dia 9. Por que a gente não inaugura a TV Bandeirantes 13 de maio? Canal 13, dia 13. E o João falou, tudo bem, ótima ideia. Eu falei, só que agora não dá para voltar para trás, quer dizer, na hora que a gente marcar 13 de maio, já era dia 25 de janeiro, não pode mais voltar. Ele falou, mas Moia, há 7 anos que eu estou querendo inaugurar essa televisão e não consigo. E até hoje o João disse que eu fui a pessoa que consegui colocar a televisão no ar. Eu me lembro que eu fiquei 72 horas sem dormir, sem comer, sem nada tal, trabalhando lá para conseguir colocar a televisão no ar. E aí então eu me dispus com todo mundo, foi um tour de force muito grande e a utilização da posição de um diretor que precisou ser ditatorial e mandar todo mundo... realmente criou um clima muito desagradável. Como eu fui lá com a função de pôr a Estação do João no ar, acho que eu entrei no dia 13 de maio, quando a televisão foi para o ar, e eu saí no dia 31 de maio. TV Tupi, voltou para a TV Tupi? Um pouco antes disso, quer dizer, a televisão Bandeirantes foi em 1967. Aí eu estava dando aula na USP, quando o Walter Avancini foi chamado para tentar salvar o Titanic, que era a TV Tupi, naufragando, e todo aquele imenso império que a Chateaubriand tinha construído estava indo naufragando. E o Avancini, então, foi chamado. E o Avancini me chamou para ir lá, para trabalhar com ele, para tentar ser o diretor de criação da Rede Tupi, para tentar salvar aquele final da Tupi. Coincidentemente, a TV Cultura também me chamou para fazer uma assessoria para eles. Então eu comecei a assessorar a TV Cultura, que era do governo, a televisão educativa, e tentar, com a Avancini, salvar a TV Tupi, que infelizmente não teve salvação. Nós ficamos, acho que 9 meses lá, depois ele, o Júlio Medalha, fomos mandados embora, e a TV Tupi, meses depois, acabou fechando de uma vez. Por um triz, ela não conseguiu ser salva. Eu, então, fui para a Televisão Cultura e fiquei trabalhando na Televisão Cultura numa diretriz que o Palácio do Governo me pediu que fizesse, que seria abrir a Televisão Cultura para a captação de recursos dentro da sociedade para que a Televisão Cultura pudesse progredir. Nós conseguimos uma série de programas do John Kenneth Galbraith sobre economia, que o Bank of Boston comprou nos Estados Unidos, dublou em português e cedeu para a TV Cultura para ela apresentar. E quando terminava esse programa, essa série de programas, vinha assim, a PBS agradece, e vinha assim, Xerox, IBM, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, uma relação de gente que entrava com dinheiro para a televisão pública, de modo que ela pudesse fazer grandes programas. E nós temos, a TV Cultura precisa também ter esse apoio da iniciativa privada, inclusive para ligar a TV Cultura com a comunidade, de modo que os empresários também participassem da interação da TV Cultura com a comunidade e com a sua importância histórica.
Tinha gente que era contra esse projeto lá, e até hoje tem gente que não aceita que a TV Cultura tenha um projeto cultural, um apoio cultural de grandes empresas, mas isso conseguiu dar um fôlego para a TV Cultura até o período de hoje, que a Fundação Padre Anchieta consegue com que grandes patrocinadores desenvolvam programas importantes, principalmente na área de programas para as crianças. O Avancini tinha ido para a TV Bandeirantes e me chamou então, porque ele teve a ideia de fazer a telenovela Os Imigrantes, do Benedito Rui Barbosa, que a TV Globo não quis fazer. O Avancini chamou e quando ele viu o projeto da telenovela Os Imigrantes, ele falou para o Benedito, essa novela é impossível de ser realizada. Se nem a TV Globo não conseguiu fazer, muito menos a TV Bandeirantes vai conseguir fazer isso. Aí o Antônio Abujanra falou para o Avancini, eu acho que eu tenho uma solução para isso. Por que a gente não cria um grupo de trabalho, o Moia, Ciro Del Nero, o Maestro Júlio Medalha, o Queiroz Teles, o Gianni Rato, o Biruel Silveira, uma equipe assim muito de primeira e que faça um projeto de implantação dos imigrantes. O Avancini me chamou e falou, você é capaz de fazer um projeto assim? Então eu fiz um projeto de como deveria ser aquela novela. E nós apresentamos para a Lintas o projeto seguinte, que a Lintas, além de patrocinar a telenovela Os Imigrantes, ela, antes da novela entrar no ar, ela entrava com uma verba especial, que seria o período de implantação, de pesquisa, tudo, para implantar a telenovela. Ela entrando no ar, se ela desse menos de 10% de audiência, a TV Bandeirantes era obrigada a bancar o mesmo padrão da novela, mesmo que ela não fosse bem. Mas se ela desse mais de 10%, a Lintas continuaria dando esse dinheiro por fora para manter aquele nível de produção. Eu fui para a Itália, consegui um apoio de $500 mil da televisão italiana, consegui grandes atores italianos para participarem do começo da novela. A cidade de Lucca se colocou à disposição para desmontar a cidade e fazer toda a sequência inicial da novela lá, estava tudo pronto. Eu fiz 2 viagens para a Itália, enquanto isso nós temos uma pesquisa muito detalhada de coisas e como a telenovela deveria ser feita. Quando então o Walter Clark assumiu a TV Bandeirantes e não quis continuar nesse projeto. Eu já tinha vendido a telenovela para a televisão italiana e o Boni deu uma bronca no representante dele na Itália, o Filipe, dizendo, você está há 10 anos aí e não consegue vender as novelas da Globo, a Bandeirantes vendeu para televisão italiana uma novela que nem existe, como é que é isso? E eu então convenci a televisão italiana a transmitir o carnaval brasileiro direto para fazer propaganda de que entra uma novela brasileira. Os italianos disseram, olha, Moia, se for 180 capítulos, esquece. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, como a novela é em partes, a gente faz a primeira parte, eu faço ela bem compacta a primeira parte. Vocês compram essa primeira parte. Se vocês gostarem, vocês compram o resto. Se vocês não gostarem, ela para por aí. Então, aí, nesse período da telenovela Os Imigrantes, nós conseguimos fazer com que a televisão fosse um sucesso. Até o momento em que eles mandaram o Avancini, o Benedito Rui Barbosa, eu, o Júlio Medalha, todo mundo embora. E a telenovela ficou tão ruim que os italianos cancelaram. Disseram, para, não manda mais. E a novela, de repente, interrompeu. Mas ela foi tanto sucesso que eles reprisaram 4 vezes na Itália a novela, de tamanho sucesso que ela fez, e ela abriu caminho para o Dancing Days entrar na televisão italiana e todas as novelas da TV Globo foram apresentadas lá. E eu também durei pouco tempo na TV Bandeirantes nesse período. De lá para cá, então, eu parei com televisão e estou trabalhando mais na área de pesquisa, escrevendo livros e meu trabalho unicamente é ligado à Associação dos Pioneiros da Televisão, desde que eu estava lá no primeiro dia que a televisão Tupi foi para o ar, e se eu fosse norte-americano e tivesse participado da CBS Television, NBC e CBS, como eu participei da inauguração da TV Tupi, da inauguração da TV Bandeirantes, da TV Bandeirantes, eu não precisaria estar aqui falando isso, teria livros falando que eu era um cara importante, mas nós estamos aqui na Associação dos Pioneiros da Televisão fazendo esses registros para conseguir o futuro da televisão brasileira. Álvaro de Moia por Álvaro de Moia. Por favor, quem é você? Eu sou um autodidata, um inquieto, uma pessoa que atira de cabeça nas coisas, que está sempre querendo inovar, sempre fazendo. Outro dia uma pessoa da TV Cultura falou assim, puxa vida, mas você é igual, você continua com essas loucuras querendo fazer tal. Então eu sou mais ou menos esse tipo de pessoa que
está sempre querendo fazer alguma coisa, muito obcecado pela estética, pela cultura, pelo problema do Brasil, pelo problema dos seus semelhantes, a humanidade, baseado em Victor Hugo, naqueles grandes homens do passado, uma pessoa depassada, né? Quer dizer, eu acho que o Rogério Sganzerla, uma vez nós estávamos fazendo um curta-metragem sobre quadrinhos e falando de Orson Welles, e ele falou assim, você reparou, Moia, que o faroeste é a história de uma teimosia? É sempre o mocinho teimoso atravessando o deserto até conseguir fazer uma determinada coisa. É sempre um problema de teimosia. Aí eu falei, puxa, eu acho que eu sou assim, eu sou um teimoso, né? Eu me lembro que durante a ditadura militar, eu vi o Brasil daquele jeito, todo mundo, né? Aquele oba-oba, Brasil grande, aquela propaganda que faziam nazistoide, fascistoide em cima do povo brasileiro, na Copa do Mundo de 70, aquele negócio. E eu sempre me lembrava daquela velha anedota que o pai e a mãe estão vendo o desfile de 7 de setembro do Exército e olha só, hein? Todo mundo marchando errado, só nosso filhinho que está marchando certo, né? Então eu achava que era esse. Eu sou esse cara que durante a ditadura, o único que está marchando desse jeito, está todo mundo marchando errado. Eu estou torcendo contra a seleção brasileira, quer dizer, eu estou marchando errado. E hoje eu vejo que é o contrário, quer dizer, agora que eu vejo que eu realmente estava marchando errado, quer dizer, eu sempre marchei errado na minha vida. Uma frase para a posteridade. É isso, é a teimosia. O erro da teimosia, né? My way.